Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso curso de Química Orgânica 2. Para quem não me conhece, quem ainda não teve aula comigo, eu sou o professor André Garcia, ou simplesmente Garcia, como me chamam aí no Instituto. Essa versão do nosso curso de Química Orgânica 2 vai ser uma versão condensada, tá? Nós estamos já com o semestre em andamento, então para a gente poder abordar todo o conteúdo, toda a ementa do curso de Química Orgânica 2, a gente vai ter que trabalhar de uma forma meio intensa, tá certo? Eu disponibilizei ali no Moodle as principais informações que a gente precisa ter para o curso. Então tem ali horário de atendimento, que a gente vai se encontrar toda semana para conversar e tirar dúvidas. A ementa do curso, todo o conteúdo que nós vamos abordar e as datas que nós vamos tentar seguir para esses conteúdos. As datas das avaliações, eu pretendo aplicar 2 avaliações ao longo do curso. E para facilitar a vida de vocês nessas avaliações, a cada aula eu vou disponibilizar uma lista com alguns exercícios sobre o conteúdo abordado, tá certo? Mas se vocês tiverem dúvidas ao longo dos vídeos, não espere o horário de plantão para entrar em contato comigo, tá? Podem me passar um e-mail que eu respondo assim que encontrar. E se você não é aluno regular meu, se você caiu no YouTube aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, não hesite em usar os comentários aqui do YouTube, beleza? Muito bem. O que a gente estuda em Química Orgânica 2, gente? A gente viu em Química Orgânica 1 os fundamentos da química orgânica, as regras de nomenclatura, a gente viu as diferentes funções químicas orgânicas e nós vimos algumas reações mais simplesinhas, tá? Em Química Orgânica 2, a gente vai estudar basicamente reações químicas orgânicas. Então, a gente vai ver mecanismos de reação, a gente vai aprender a como representar essas reações químicas, tá certo? Então, vamos lá. Para iniciar o nosso curso, a gente precisa fazer uma breve revisão sobre isômeros, especialmente sobre estereoquímica, tá certo? Então, o que são isômeros, gente? Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém apresentam estruturas diferentes, tá? Nós temos 2 tipos de isômeros. Nós temos os isômeros constitucionais e os estereoisômeros, tá? O que são os isômeros constitucionais? Vamos ver um exemplo. Álcool etílico e éter dimetílico, tá? Essas 2 moléculas apresentam fórmula molecular C2H6O. Só que a disposição desses átomos nessas 2 moléculas são diferentes, tá? Então, à esquerda nós temos o álcool etílico, o etanol, e na direita nós temos o éter dimetílico, ou metoximetano, tá joia? Então, esses isômeros constitucionais, eles têm uma disposição diferente dos átomos na molécula, tá? O que faz, inclusive, com que eles tenham as funções orgânicas diferentes. Então, a primeira molécula aqui é um álcool, enquanto que a segunda molécula é um éter, tá certo? Então, aqui a disposição da molécula de álcool e a disposição da molécula de éter, beleza? Então, esses isômeros, essas 2 moléculas são isômeros constitucionais, ou mesmo isômeros de função. Vamos ver um outro exemplo de isômeros constitucionais. Nós temos aqui o 1-clorobutano e o 2-clorobutano, ambos de fórmula C4H9Cl. O 1-clorobutano tem a seguinte fórmula, enquanto que o 2-clorobutano apresenta essa outra fórmula aqui. Tá? Se a gente for ver nesse caso, eles não são nem isômeros de função, porque a função química dos 2 compostos é a mesma, os 2 são cloretos de alquila, certo? Então, nesse caso aqui, muda simplesmente a posição do átomo de cloro na molécula, tá? Mas ainda assim eles são isômeros constitucionais, tá certo? São moléculas diferentes. E os estereoisômeros, como é que funciona esse tipo de isomeria? No caso dos estereoisômeros, os átomos eles estão conectados na mesma forma, na mesma sequência da molécula, só que a disposição espacial deles é diferente, tá? Então, nós temos isômeros cis e trans, e nós temos também isômeros com centros assimétricos, ou seja, centros que possuem carbonos quirais. No fim das contas, então, como é que se dividem os isômeros em química orgânica?
A gente tem os isômeros constitucionais, que são aqueles que a gente acabou de comentar, e nós temos os estereoisômeros. Dentro dos estereoisômeros, nós temos dois tipos de isomeria. Nós temos os isômeros cis-trans e os isômeros que contêm centros assimétricos, centros que contêm carbonos quirais. Na aula de hoje, nós vamos nos focar nos estereoisômeros, começando pelos isômeros cis-trans. Nos estereoisômeros, os átomos eles estão conectados ali da mesma forma, mas o que acontece? Nós temos algumas situações onde pode haver uma rotação restrita dentro dessa molécula, que faz com que, mesmo que os átomos estejam conectados da mesma forma, na mesma sequência, eles serão moléculas diferentes. Então, vamos entender o que é esse negócio de rotação restrita. Para a gente entender a rotação restrita, vamos ver o que é uma rotação livre. Nas ligações simples, entre carbono e carbono, ou qualquer outro átomo, a gente pode muito bem rotacionar essa ligação sem nenhum problema. A rotação é livre. Vamos pegar, por exemplo, aqui um butanol, o butan-1-ol. A gente pode representar essa mesma molécula aqui de um butanol com uma rotação nessa ligação aqui entre carbono e carbono. Como é que fica a representação se a gente rotacionar essa molécula? Nós vamos subir o grupo OH aqui para cima. Mas essas duas moléculas são a mesma, tá? São, na verdade, exatamente a mesma molécula, o butan-1-ol. Nas ligações simples, nós podemos ter essa rotação sem problema nenhum. Não há impedimento para que essa rotação ocorra. Já numa molécula que tenha uma dupla ligação ou alguma estrutura cíclica, essa rotação é impedida. Não há a livre rotação quando nós temos uma dupla ligação, que é uma estrutura mais rígida. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui uma cadeia carbônica, 4 carbonos. Notem que não são isômeros, tá? Essas moléculas aqui não são isômeros, só tem o mesmo número de carbonos. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que se nós representarmos a molécula dessa forma ou dessa outra forma, que a sequência dos átomos, a forma com que os átomos estão conectados entre si, é a mesma. No entanto, como a gente não tem essa rotação livre aqui, não há um equilíbrio entre essas duas formas aqui, tá? Nesse caso, quando nós temos uma ligação simples, nós temos um equilíbrio entre essas duas formas numa boa, tá? Ocorre a rotação simples. Quando nós temos uma dupla ligação ou um anel, essa rotação é impedida, tá? Então, essas duas moléculas aqui são diferentes, tá? Se a gente considerar somente a sequência dos átomos na molécula, a gente pode até dar o mesmo nome para elas, mas elas são moléculas diferentes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Uma dupla ligação aqui no primeiro carbono vai ser o 1-butene-1-ol para essas duas moléculas, mas elas são diferentes porque a disposição espacial dos átomos nessas duas moléculas é diferente, já que não há essa livre rotação. Então, essas duas moléculas aqui são diferentes e são isômeros, no caso, isômeros cis e trans. Então, vamos entender agora como é que é a regra de nomenclatura para esse tipo de isomeria. Então, vamos ver como é que a gente dá o nome para moléculas que têm isomeria cis-trans. Então, a gente viu lá atrás que essas moléculas elas têm a mesma sequência de átomos. Os átomos estão conectados nas duas moléculas seguindo a mesma sequência, tá? Então, de acordo com as regrinhas de química orgânica, a gente consegue dar o nome para essas moléculas. Essas duas moléculas são 1-butene-1-ol. Só que a gente viu no slide anterior que essa dupla ligação é uma estrutura que impede a rotação dessa ligação, tá? Então, não há uma livre rotação, a rotação é restrita. Então, de tal forma, a disposição espacial dessas duas moléculas é diferente. O grupo hidroxila está disposto em posição diferente nas duas moléculas. Então, se essas moléculas são estruturalmente diferentes, a gente tem que ter um nome para diferenciar essas duas moléculas. Então, para a gente poder dar o nome dessas duas moléculas, fica mais fácil a gente desenhar os hidrogênios ocultos que estão justamente entre os átomos que impedem a rotação dessas duas moléculas. Então, desenhando os hidrogênios que estavam ocultos nas duas moléculas, como a gente faz para dar o nome para essas duas moléculas? A gente vai estabelecer um plano
que fica sobre a estrutura que impede a livre rotação dessa molécula. Então, nós vamos estabelecer um plano entre essa dupla ligação aqui e um plano sobre essa outra dupla ligação aqui. E agora a gente vê onde é que estão os hidrogênios nesses carbonos que estão impedindo a rotação da molécula, né? Na primeira molécula, os hidrogênios estão aqui, na segunda molécula, os hidrogênios estão aqui. Agora a gente vê se esses hidrogênios, se eles estão transversalmente dispostos em relação ao plano que a gente estabeleceu, ou se eles estão do mesmo lado do plano que a gente estabeleceu. Se os hidrogênios estão dispostos transversalmente, ou seja, se eles atravessam o plano que a gente desenhou aqui sobre a dupla ligação, essa molécula é trans. Se os hidrogênios estão do mesmo lado em relação ao plano, essa molécula vai ser cis. Então, essa primeira molécula é o trans 1-butene-1-ol, enquanto que essa segunda molécula aqui é o cis 1-butene-1-ol. Beleza? É bastante simples. Vamos ver alguns exemplos agora com outras estruturas que impedem a rotação dessas moléculas. Então, no slide anterior, a gente viu exemplos de isomeria cis-trans devido à rotação restrita por causa de uma dupla ligação. Então, a dupla ligação ela impede a rotação, o que faz com que nós possamos ter conformações espaciais diferentes. Nós podemos ter essa rotação restrita para um outro tipo de estrutura, no caso, estruturas cíclicas. Então, vamos ver alguns exemplos desse tipo de isomeria cis-trans. Nós temos aqui uma estrutura cíclica formada por um anel de 4 carbonos que impede a rotação desses átomos. Apesar do anel ser formado por ligações simples, a gente viu que uma ligação simples numa cadeia aberta, ela tem rotação livre. Se a gente tiver ligações simples numa estrutura de anéis, essa rotação é impedida, tá? Então, isso faz com que a gente possa ter distribuição espacial diferente nos átomos, sendo que eles estão ligados na mesma sequência. Então, se a gente considerar só a sequência desses átomos, qual seria a regra de nomenclatura para eles? Nesse caso aqui seria o 1, 2, 3, o 1-bromo, 3-cloro, ciclo, butano, e aqui também 1-bromo, 3-cloro, ciclo, butano. A diferença é a disposição, como eu falei, no mesmo caso anterior, da disposição dos átomos de hidrogênio. Nesse caso, nós temos o anel de 4 membros como sendo a estrutura que impede a rotação. Então, nesse primeiro caso aqui, os átomos de hidrogênio estão dispostos no mesmo lado do plano. Essa molécula aqui vai ser cis e nessa outra aqui, os hidrogênios eles estão transversais ao plano. Essa molécula é a trans. Então, essa daqui vai ser o cis 1-bromo, 3-cloro, ciclo, butano. E essa outra, ou trans, 1-bromo, 3-cloro, ciclo, butano. Vamos ver um segundo exemplo. Nós temos agora aqui um anel de 6 membros que impede a rotação. Como é o anel que impede a rotação dessas moléculas, ele que vai ser o nosso plano, no qual a gente vai ter que avaliar a disposição dos átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui, nós temos os dois hidrogênios para o mesmo lado, essa molécula vai ser a cis. Nesse caso aqui, os hidrogênios eles estão transversais ao plano, essa molécula aqui vai ser o trans. Então, que moléculas são essas? Nós temos um anel de 6 carbonos, então ela vai ser um ciclo hexano, onde nós temos 1, 2, 3, 4, vai ser o cis 1,4-dimetil ciclo hexano, e essa daqui vai ser o trans 1, 2, 3, 4, 1,4-dimetil ciclo hexano, da mesma forma. Tá certo, gente? Observação muito importante, não é qualquer estrutura cíclica que vai ter esse tipo de isomeria, tá? Se a gente pensar, por exemplo, num anel benzênico ou qualquer outra estrutura que seja um anel aromático, nesse caso aqui os carbonos têm hibridização sp2. Então, se a gente tiver um outro grupo ligado a qualquer um desses átomos de carbono, não vai estar para cima ou para baixo do plano do anel, vai estar para fora, ou seja, vai estar no mesmo plano do anel. Então, se a gente olhar o anel benzênico deitado, qualquer outra molécula, qualquer outro grupo que esteja ligado ao anel, vai estar
no mesmo plano do anel. Já se for um anel de 6 membros ou um anel de 4 membros, como a gente viu ali, vai estar para cima ou para baixo, permitindo que haja esse tipo de isomeria, a isomeria cis-trans. Beleza? Bom, então vamos ver aqui. Nós temos os seguintes tipos de isomeria. Nós temos os isômeros constitucionais e nós estamos falando dos estereoisômeros. Já falamos da isomeria cis-trans. Vamos ver agora o que são isômeros que contêm centros assimétricos. O que são centros assimétricos? Centros assimétricos são carbonos quirais. O que é um objeto quiral? Um objeto quiral é aquele cuja imagem especular, ou seja, aquela imagem projetada no espelho, não se sobrepõe à imagem original. Então vamos ver alguns exemplos. Se a gente colocar a mão esquerda na frente de um espelho, o reflexo, na verdade, vai ser igual à mão direita. Então, se a gente sobrepuser o objeto original e a sua imagem especular, não vão ser sobreponíveis, tá? Se a gente colocar um sobre o outro, eles não se sobrepõem. Se a gente colocar uma garrafa que seja totalmente simétrica, ela vai conseguir se sobrepor ao seu reflexo. Então, a garrafa, no caso, é um objeto aquiral. A mão, seja ela mão direita ou mão esquerda, é um objeto quiral, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Se a gente pegar, por exemplo, um óculos com uma única lente e colocar na frente do espelho, essas imagens se sobrepõem? O que vocês acham? Um óculos normal se sobrepõe ao seu reflexo? Um parafuso se sobrepõe ao seu reflexo? Pensem um pouquinho e me digam quais desses objetos são quirais. Pode pausar o vídeo. E aí, pensou? Então, nesse caso, se a gente colocar um óculos com uma única lente e sobrepuser eles, eles não vão ser totalmente sobrepostos. O reflexo é diferente da imagem original. Então, um óculos com uma única lente é um objeto quiral. Já o óculos normal vai ser um objeto totalmente simétrico, tá? O parafuso também é um objeto quiral, porque se a gente olhar o reflexo, a rosca, o espiral da rosca vai estar no sentido oposto, tá? Então, esses dois objetos aqui são exemplos de objetos quirais. E o tal do carbono? O que é um carbono, um centro assimétrico numa molécula? A gente está falando de química orgânica. Vamos lá. Se a gente tiver um carbono que faz 4 ligações com grupos diferentes, com átomos diferentes em cada uma dessas ligações, esse carbono vai ser um carbono quiral, vai ser um carbono que vai constituir um centro quiral na molécula. Tá? Então, carbono ligado a 4 elementos ou grupos diferentes são carbonos quirais. Tá? Se o carbono fizer uma dupla ou uma tripla ligação, não é carbono quiral. Tá? Anéis aromáticos, os carbonos que fazem parte desses anéis aromáticos também não são quirais, tá? Então, só pode fazer ligação simples, tem que ser um carbono sp3, tá? Com 4 ligações simples. Se a gente tentar sobrepor essa molécula sobre o seu reflexo, tá? Então, considerando que cinza aqui é o átomo de carbono, colocando ele na frente do espelho, a gente não vai conseguir sobrepor essas duas moléculas. Elas são diferentes justamente porque há um centro quiral, tá certo? Então, esse tipo de situação constitui um tipo de isômero muito específico, que são os enantiômeros, tá certo? Esses isômeros, como eu comentei, são denominados enantiômeros, e a quantidade máxima de enantiômeros numa molécula é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de centros quirais, de carbonos quirais que essa molécula tem. Tá? Então, se essa molécula tiver um único carbono quiral, é 2 elevado a 1, é 2, são 2 isômeros. Se tiver 2 carbonos quirais, essa molécula pode ter até 2 elevado a 2, 4 enantiômeros, 4 isômeros diferentes, tá certo? Vamos ver se a gente consegue identificar os centros quirais numa molécula e quais as quantidades de potenciais enantiômeros que essa molécula tem. Então, vamos ver essa primeira molécula aqui. Tem algum carbono quiral? Pode pausar o vídeo e tentar avaliar com calma a situação. Não, essa molécula não tem nenhum
centro quiral, não tem nenhum carbono quiral. Todos os carbonos são simétricos nessa molécula. Se a gente olhar para esse carbono aqui, esse primeiro carbono está fazendo ligação com 3 hidrogênios, ou seja, 3 átomos iguais, não é quiral. Esse outro átomo de carbono está fazendo ligação com 2 hidrogênios aqui, não é quiral. Esse outro carbono é a mesma coisa, 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, 3 hidrogênios, não é quiral. O único que talvez levantasse alguma dúvida é esse carbono aqui no meio, tá? Porque ele está fazendo uma ligação com um hidrogênio aqui, com um oxigênio, mas ele está ligado a 2 grupos que são exatamente iguais, tá? 2 grupos etila de cada lado, então não é um carbono quiral. Essa molécula não tem nenhum centro quiral. Essa outra molécula aqui, pause o vídeo e tente avaliar. Nessa outra molécula aqui a coisa muda, tá? Se a gente olhar para esse primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios, 3 átomos iguais, não constitui centro quiral. Esse segundo átomo de carbono tem 2 hidrogênios aqui, também não é quiral. 2 hidrogênios aqui nesse outro aqui não é quiral. Nesse aqui temos 3 hidrogênios, também não é quiral. O único carbono que talvez constitua um centro quiral é esse aqui. Vamos olhar agora para ver se ele é um carbono quiral ou não. Para o lado de cá, a gente tem um grupo metil. Para o lado de cá, a gente tem um grupo propil, diferentes. Embaixo, a gente tem um hidrogênio, também diferente. E para cima, a gente tem uma hidroxila. Opa! Esse carbono aqui, então, é um carbono quiral, tá? Então, essa molécula aqui tem um centro quiral, portanto, nós temos 2 enantiômeros para essa molécula aqui, beleza? Vamos ver essa próxima molécula. Nessa próxima molécula aqui, quantos centros quirais nós temos? Pause o vídeo e tente identificar. Pausou? Vamos lá. Esse primeiro carbono não é quiral, nós temos uns 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, opa, esse carbono aqui está suspeito. Tem um grupo metil para cá, tem esse outro grupo enorme para cá, tem um hidrogênio aqui, uma hidroxila. Opa, aqui nós temos um carbono quiral. Esse outro carbono aqui, nesse outro carbono nós temos 2 hidrogênios aqui, ele não é quiral. Esse outro carbono aqui, opa, esse carbono aqui promete. Gente, sempre que nós tivermos um carbono terciário, ou seja, ligado a 3 carbonos diferentes, desconfie, tá? Nós temos então aqui esse grupo para o lado de cá que é diferente. Para o lado de lá nós temos essa parte do anel, para o lado de cá nós temos essa outra parte aqui que são diferentes. E nós temos um outro hidrogênio perdidinho aqui. Então, esse carbono é um centro quiral, sim. Esse outro carbono aqui, nós temos hidrogênio para cá, não. Esse outro aqui, hidrogênio para cá, não. Esse outro, hidrogênio aqui, também não. Esse aqui, opa, carbono terciário, tem cheirinho de carbono quiral. Vamos ver, para o lado de cá a gente tem um grupo metil, para o lado de cá a gente tem esse lado do anel, para o lado de cá a gente tem esse outro lado aqui. E aqui nós temos um hidrogênio. Então, muito bem, nós temos um terceiro carbono quiral aqui nessa molécula, tá? Então, nessa molécula nós temos 3 carbonos quirais, nós temos 3 centros quirais. Portanto, nós podemos ter até 2 elevado a n, 2 ao cubo, igual a 8. Nós podemos ter até 8 enantiômeros diferentes para essa molécula, beleza? Muito bem, e para essa outra molécula grandona aqui, a tetraciclina, quantos centros quirais, quantos carbonos quirais nós temos? Pause o vídeo e tente descobrir. Vamos lá, essa molécula aqui tem vários carbonos quirais, a gente tem que prestar atenção então em quais são, tá? Começando aqui por cima, nós temos esse primeiro carbono quiral aqui, que faz uma ligação com um grupo para o lado de cá, uma outra ligação com outro grupo para o lado de lá, uma outra ligação com um grupo para cá e um hidrogênio que não está representado. Então, esse aqui é um carbono quiral. Depois, nós temos esse outro átomo de carbono aqui, que está ligado a um hidrogênio para cá, esse outro grupo para lá, esse outro grupo para cá, essa outra ligação aqui. Então, esse é um outro centro quiral na molécula, tá? Se nós olharmos esse outro átomo de carbono aqui, vai ter esse grupo para cá, esse grupo para lá, esse grupo aqui para baixo e um hidrogênio escondidinho ali para cima. Então, ele também é um carbono quiral. Esse outro carbono aqui do lado, está com cheirinho de carbono quiral também. Tem um grupo estranho para cá, um outro grupo para cá,
uma hidroxila para cá, um grupo metil para lá, 4 ligações diferentes, ele também é um carbono quiral, tá? Carbonos que fazem dupla ligação, a gente passa batido, porque eles não são quirais. Nós temos esse outro carbono aqui, que também é um carbono quiral. Tem essa ligação para cá, essa outra ligação para cá, que é diferente, uma hidroxila, e essa outra ligação para lá, portanto, um quinto carbono quiral. Tá? Então, essa molécula de tetraciclina tem 5 centros quirais, tá joia? 5 carbonos quirais. Isso faz com que nós tenhamos diversas possibilidades, diversas estruturas diferentes para tetraciclina, porque nós temos diversos arranjos quirais diferentes, tá joia? Diversos enantiômeros diferentes, beleza? E qual que é a importância desse tipo de isomeria se nós pararmos para pensar? Então vamos ver aqui o que pode acontecer na biologia. Por exemplo, a gente pode ter um medicamento que na sua conformação R, esses 4 grupos se encaixam direitinho no receptor de alguma enzima ou alguma proteína. Se nós tivermos a imagem especular dessa mesma molécula, ou seja, o reflexo dela, nós vamos inverter a posição, não vai haver um encaixe no seu receptor, seja uma enzima, seja uma proteína. Então, um desses isômeros, um desses enantiômeros, ele encaixa direitinho no receptor, o outro enantiômero não funciona. Então, essas moléculas elas podem ter atividade biológica completamente diferente, mesmo que esses enantiômeros tenham propriedades físicas iguais. Tá? A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo esse tipo de isomeria na próxima aula. Tá? A gente vai estudar os enantiômeros mais a fundo na próxima aula. Mas eu já vou adiantar para vocês que os enantiômeros eles têm as mesmas propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, é tudo igual, tá? Só que a estrutura é ligeiramente diferente, o que faz com que essas moléculas possam ter atividades biológicas completamente diferentes, mesmo sendo muito parecidas. Um exemplo clássico desse tipo de isomeria que causou muito problema foi a talidomida. A talidomida ela foi um medicamento utilizado ali no finzinho da década de 50, início da década de 60, se eu não me engano, e que tinha diversas funções, mas ele era muito utilizado para combater o enjoo. E ele foi bastante utilizado por mulheres grávidas, né? No início da gravidez tem-se muito enjoo ali, então as mulheres tomavam esse remédio. Só que acontece que no caso da talidomida, um dos enantiômeros, essa estrutura da talidomida, um dos enantiômeros tinha função que era de combater o enjoo, e o outro isômero não tinha essa função, só que ele ainda assim ele agia no organismo, principalmente causando má formação de fetos. Tá? Então, as mulheres grávidas elas tomavam esse remédio buscando a atividade de um desses enantiômeros, mas o outro enantiômero causava problema de má formação congênita nos seus bebês. Tá? Então, eu vou deixar aqui uma dica de um vídeo muito bacana, de um canal muito legal da Universidade da Química. Procurem pelo vídeo Uma Molécula por Dia, número 8, a talidomida. Tá? Aqui está o link para o vídeo, mas eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição do vídeo no YouTube e também no Moodle, para vocês poderem acessar, que vale a pena. Lá o professor Antônio detalha com muito mais clareza e tempo o que aconteceu no caso da talidomida, beleza? Maravilha, gente! Eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço quem chegou até aqui. No último slide eu vou deixar algumas dicas de referências bibliográficas. Esses 3 livros, o Fundamentos de Química Orgânica da Bruce, Introdução à Química Orgânica do Barbosa e o Química Orgânica volumes 1 e 2, também da Bruce, eles estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual é facinho, você entra no Swap, vai em links importantes, Biblioteca Virtual Pearson, clica lá e procura por esses livros, é a coisa mais tranquila do mundo. Tá? Química orgânica é um assunto muito vasto, muito amplo, então a gente tem diversos outros livros que são excelentes, tem o Solomons, tem o McMurray, todos eles estão disponíveis na biblioteca na forma física. Tá? Então eu convido vocês
a procurarem por esses livros quando a pandemia der uma acalmada. Tá joia? Eu agradeço pela atenção de vocês, um grande abraço, cuidem-se e tchau!